Pegue a sua Bíblia, quero compartilhar da palavra. Enquanto você vai pegando a sua Bíblia, abrindo em 1 Samuel capítulo 17, é o texto mais conhecido, né, que você já compartilhou. Eu queria apresentar quem está dando a honra de estar pela primeira vez junto com a gente. Você que está desse lado, levante a sua mão, quero conhecer você. Você que está pela primeira vez, alguém pela primeira vez? Aqui no meio, quem está pela primeira vez hoje, que está junto, olha, tanta gente. Isso, fica com a mão. Lá eu estou vendo jovens lá atrás, tem uma galera jovem, que bom. Que legal ter vocês aqui hoje junto com a gente ali também. Lá atrás tem 3, ali mais 3 jovens. Aqui quem mais pela primeira vez ou segunda? Estou feliz de ver minha prima Marcela também, faz o lidere aqui hoje também no culto. Que bom que vocês estão aqui. E eu estou vendo hoje o queridão junto com a gente também. Deus abençoe, uma alegria poder receber cada um de vocês. Desse lado, quem está pela primeira vez? Quem está pela primeira vez? Glória a Deus. Então digam todos, sejam bem-vindos. Não, grita bem alto, diga, sejam bem-vindos a uma igreja apaixonante. Vou dar uma salva de palmas por aqueles que vieram a primeira vez. Sejam bem-vindos, sejam abençoados no nome de Jesus. Vamos para a palavra? Eu tenho uma palavra muito simples, mas hoje, na parte da tarde, o Senhor falou muito forte ao meu coração e eu quero compartilhar. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17. Eu sei que você já ouviu esse texto sobre Davi, sobre Golias, sobre a chamada, mas eu quero compartilhar algumas coisas aqui sobre esse grande rei, mas também grande adorador. Pablo, ele escreveu aproximadamente 73 a 75 dos salmos, né? Na realidade ele tem influência poética e também musical diante de todos os salmos que foram escritos, mas aproximadamente 75 dos salmos foram escritos por Davi. Davi tem uma relevância muito grande, não somente por ser, né, o segundo rei de Israel, mas também por aquilo que Deus fala a respeito dele. Homem segundo o meu coração. Mas eu acho interessante que Deus não fala de Davi, Pedro, somente homem segundo o meu coração. Ele diz, achei um homem segundo. Enquanto Saul se perdia, Deus achava. Enquanto Saul se perdia, Deus achava um Davi. Sabe, o final de um tempo, de uma era, não é o final de tudo, é o início de algo melhor e maior. Eu não sei o que está acabando na sua vida, eu não sei o que parecendo que está sendo um final. O final de um tempo não é o teu fim, o final de uma era não é o teu fim, o final de uma estação não é o teu fim, mas é o início de algo melhor e maior, que às vezes quando nós estamos no momento do fim, nós não temos a perspectiva que parece que algo pode melhorar. Por quê? Porque parece que piorou. Entenderam? A gente vai entender melhor hoje. Então Davi é um grande adorador e eu quero compartilhar algumas coisas com você. Davi, ele não se tornou um adorador quando se tornou rei. Ele se tornou rei porque era um adorador. Isso faz toda a diferença. Entender que tudo que Deus está à procura, a Bíblia vai falar em João 4, que o Pai procura quem? Os verdadeiros adoradores. Tudo começa numa verdadeira adoração. E nós precisamos entender e aprender alguns princípios que eu quero compartilhar com vocês hoje. Pode abrir 1 Samuel capítulo 17. Nós vamos ver o versículo 12. Diz assim: Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá, na época do rei Saul. Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos estavam velhos, seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar o seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, quantos dias? 40 dias, pela manhã e à tarde, ou seja, 40 dias 2 vezes, quantas vezes foram? 80 vezes, por 40 dias, por 80 vezes, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia Jessé disse a Davi, leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados
e estes 10 pães. Leve também como estão, e veja também como estão os seus irmãos. Ele fala sobre o queijo, né, para o capitão deles. Então, pães para os irmãos e queijo para os capitães deles. Veja como estão os seus irmãos e traga a notícia deles. Versículo 19. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor, e na manhã seguinte partiu bem cedo com uns presentes. Vocês têm que estar atento no culto. Quem está mosqueando no culto não consegue entender. Davi, ele vai com o quê? Com os presentes. Nós estamos com o versículo, gente? 20. Ele partiu bem cedo com os presentes, como o pai, como Jessé havia ordenado. Fala para quem está do seu lado: o pai já ordenou presente para você. Tem presente para você, mas tem presente que Deus mandou você entregar. É bom receber presente, mas melhor é dar do que receber. Quem está disponível para receber presente? Mas quem está disponível para entregar presente? O versículo 23, enquanto falava, o versículo 22. Davi deixou suas coisas com o responsável pelo suprimento e correu até a frente da batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi ouviu gritar o seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntaram uns aos outros, e ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Qual é a recompensa? Dará uma de suas filhas como esposa. O cara vai casar. Isentará de toda a família dele de pagar imposto. Por causa de você, tua família vai ser abençoada. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso? Quem é esse que não tem aliança com Deus dos exércitos para desafiar o Senhor dos exércitos, Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinha dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Fala para quem está perto de você: tem uma recompensa para você. Tem um presente para nós. Quem acredita, diga amém. É muito interessante a chamada de Davi. Você já ouviu muitas pregações sobre isso, mas a palavra se renova a cada dia, amém, gente? Davi no campo, e eu acho interessante que para tudo que Deus vai fazer, Ele prepara. Tudo que Deus vai fazer, Ele fala, Ele prepara e Ele dá destino. Ele fala, Ele prepara e Ele dá destino. E dentro do preparo, a gente não consegue entender que já está sendo preparado. A gente acha que vai chegar um momento que Deus vai nos colocar num lugar para preparar, mas você já está sendo preparado e não sabe. As pessoas que Deus colocou no teu lado, as circunstâncias que você passou nos últimos dias, nada mais é do que Deus preparando você, inclusive com as circunstâncias que você não está entendendo nada, mas Deus está nos preparando. Então Davi estava sendo preparado para algo muito sobrenatural. A Bíblia vai dizer que ele cresce, ele é um tocador de harpa. Davi, ele era um adorador. Davi, ele era um excelente músico. E ele não só tocava, a Bíblia fala que aquela habilidade, Deus usou aquela habilidade dele como um instrumento, muitas vezes, para que o espírito maligno que estava sobre Saul saísse. Então Davi é um exemplo de adoração. Só que Davi, ele tem as suas experiências, e o tempo do preparo não é tempo perdido. Diga comigo: tempo de preparo não é tempo perdido. A Bíblia vai dizer então que determinado dia, Davi, ele vai se encontrar com a profecia. Tem um dia onde Davi está cuidando das ovelhas. Davi, ele está fazendo mais um culto, mais uma oração, é mais um dia, ele fazendo a sua rotina. Mas de repente, num dia ordinário, Deus decide fazer algo extraordinário.
É no ordinário que Deus interrompe e diz assim: hoje eu vou mudar a tua história. É de repente numa conversa onde você menos espera, de repente Deus te apresenta uma pessoa. É numa conversa onde você menos espera, se abre um portal de uma oportunidade de Deus para você. E Deus honra. Por que Deus honra? Porque Deus está vendo um adorador, Deus está vendo alguém no secreto. E eu vim aqui pregar que nesses dias todas as movimentações da tua vida, Deus está dizendo: eu vi você quando ninguém te via, eu olhei para você quando ninguém te olhava, eu conheço o teu coração. Só que muitas vezes, quando Deus libera uma profecia para a gente acha que é no outro dia que vai acontecer e a gente fica animado. A Bíblia vai dizer então que Davi, ele recebe essa palavra, você conhece a história. Só que quem que vai chegar? Deus fala com Samuel, o profeta, vai dizer: profeta Samuel, acabou uma fase e começa uma nova fase. Fala para alguém que está perto de você: alguém precisa ouvir essa palavra. Acabou uma fase e começa uma nova fase. Quem acredita nisso? Coloca a mão na sua cabeça e diga assim: acabou uma fase e está começando uma nova fase. Quem acredita nessa palavra? Deus te trouxe aqui hoje. Se você não lembrar mais nada dessa palavra, lembra que uma estação está acabando, mas uma nova estação está começando. Deus tem coisa nova. Só que é interessante que o profeta Samuel vai até a casa de Jessé. Só que primeiro ele precisa entender: ei, acabou uma fase, chega de chorar por aquilo que se foi, chega de chorar por aquilo que já passou. Enxuga as lágrimas, porque você está muito preso naquilo que eu já rejeitei, que já acabou. Você está muito preso à estação passada. Você diz que o teu pé está no novo, você diz que está aqui na cidade agora, você diz que está vivendo coisa nova, mas na realidade não adianta mudar a geografia se o teu coração ficou. Tem que trazer o pé, mas tem que trazer o coração também, senão nada muda. Quem está entendendo? Porque onde tiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Então agora vai vir uma profecia. Eu acho lindo, está todo mundo na mesa esperando. Só que tem alguém que não está na mesa, tem alguém que está servindo, está trabalhando, está no campo, cuidando de ovelha. E esse alguém que está cuidando de ovelha, ele já teve experiências que ninguém viu no secreto. Tem muitas experiências que você teve, que ninguém viu você tendo. Ele matou o leão. Será que foi na pedrada? Eu sei que ele rasgou depois. O urso. Ele matou. Irmão, tem experiências que você gostaria que muita gente visse que você tivesse. Você teve, mas você gostaria. Como eu gostaria que alguém tivesse visto o que eu vivi com o Senhor. Sim ou não, gente? Só eu. Só que tem experiências que é você e Deus. Ei, nem tudo que acontece no secreto você já tem que contar. A gente precisa discernir o que é do secreto e o que é do público. Só que vai chegar a hora que aquilo que você viveu no secreto será o aperitivo que Deus vai usar para coisas maiores. Lá na frente você vai ver que o fato dele ter matado o leão e o urso habilitou ele para ele também lutar contra o gigante. A Bíblia vai dizer então que Samuel está chegando na casa de Jessé. Ele olha os 7, alguém diz que era 8, há uma dúvida teológica a respeito disso, mas ele olha todos os irmãos e o profeta disse: deve ser Eliabe. Por quê? Porque Eliabe tinha um meio jeitão de quem? De Saul, que foi o primeiro. E a gente tem a tendência de querer escolher pela aparência, e o Senhor intervém e ele diz assim: não te atente para a aparência, porque você tem costume de julgar as pessoas pela aparência. Vou dar o CPF hoje de alguém aqui. Ele está dizendo: não te atente para a aparência, porque você vê a aparência, eu vejo o coração. Outras pessoas já chegaram nessa igreja e julgaram a igreja pela parede preta, por tantas coisas, pelo som, pela luz, e depois vieram pedir perdão. Então, quando Samuel ele chega naquele lugar, ele tem uma palavra e o coração dele queima na geografia. Porque quando você chega nessa geografia, algo começa a arder no teu coração e diz assim: é aqui. Lembra a primeira vez que você chegou aqui nesse lugar? Na igreja? Você chegou para tua esposa assim: eu acho que é aqui. Aqui que eu vou congregar, é aqui. Quem lembra disso? Quem lembra do dia? Lembra? É aqui, você voltou no carro falando, é aqui. De repente ela disse assim: eu não vou ficar lá. Né? Ou ele: eu não vou ficar lá.
mas no outro dia algo estava queimando no coração, porque Deus tem um propósito na geografia. Então Samuel agora vai derramar o azeite sobre a cabeça. Agora tem um improvável que está recebendo uma palavra, e o improvável recebe uma palavra assim, ó: você será rei sobre Israel. Alguém já se perguntou assim: como é que vai ser? Não é possível, eu não, eu sou manezinho da costeira do Pirajubaé, não tem como ser eu. Você já se questionou, Senhor, porque parece que a promessa é muito legal, a gente se empolga com a promessa, mas às vezes a gente olha para a gente mesmo e a gente diz assim: não tem nada a ver o que Deus falou comigo, como é que vai ser? Meu pai não é rico, não tem contato, não tenho... Só que quando Deus quer fazer, Ele move todas as coisas. Você acha que está tomando as decisões da sua vida, mas na realidade Ele está movendo todas as coisas, porque Ele é Senhor sobre a tua vida, Ele é soberano e Ele tem um controle do hoje, Ele tem um controle do presente, Ele tem controle do futuro. Quem está comigo, irmãos? Agora, passado esse tempo, ele já entende quem ele é, só que ele recebe a unção, Giane, e ele não vai direto para o palácio. Entre a unção, entre a profecia e o cumprimento da profecia, existe um tempo, e esse tempo não é fácil, porque a gente tem uma coisa chamada, aqui ninguém tem, né? É só eu, chamada ansiedade, que alguém diz que é excesso do futuro. Por quê? Porque a gente entendeu que tem uma palavra. Só que não é só entender que tem uma palavra, a gente começa a questionar, porque a gente é espiritual, porque agora a gente tem uma unção. Eu sou rei, eu sei quem eu sou, tem uma profecia, eu sei o que me aconteceu, eu sei o que eu estava fazendo lá no meu secreto, porque eu estava tocando a harpa, eu estava cuidando das ovelhas, enquanto estava todo mundo na mesa, todo mundo na casa, eu estava servindo. Mas Deus não te escolheu porque você é bom, simplesmente porque Ele decidiu. Ele achou em você um coração agradável a Ele. Então agora Davi, ele pode entrar no momento. Eu estou aqui trazendo porque eu quero que você, nesse momento, só nesse momento da mensagem, você se olhe como Davi. Porque a gente tem costume de ver esse texto, a gente como Davi, mas esse texto aqui, a gente precisa olhar todos os textos da Bíblia com a ótica de Cristo, do Evangelho. E a gente depois vai terminar entendendo um pouco mais sobre isso. Mas a gente aprende com Davi que a gente às vezes fica ansioso depois que recebe a unção, depois que recebe a palavra profética, mas ele tem que voltar para o mesmo lugar, tem que voltar. Só que agora, daqui a pouco, passado o tempo, passado anos, que a gente lê um capítulo para o outro e a gente acha que é na hora. Aí de repente, o pai vai dar uma direção: pega o teu cesto. Cadê aqui a produção? Me ajuda a pedir aí 2 sacolas. Cadê, Pedro? Isso. Essa foi a sacola que vocês arrumaram, tá bom. Obrigado. Tem pedra aqui também? Não sei. Toalhinha, entendi. Então ele está indo. Jessé disse assim: vai agora. Os teus irmãos estão na batalha. Por quê? Quem é que estava na batalha lá? Os irmãos dele. E quem é que estava afrontando na batalha? Golias. 40 dias afrontando o povo de Deus 2 vezes ao dia, manhã e tarde. Quantas vezes? Manhã e tarde. Só que Davi era como um filho bastardo, era o filho que só fazia as tarefas da casa, porque era o mais novo, enquanto outros estavam na batalha. E aqui eu começo a minha pregação. É onde o pai fala assim: pega essa bolsa e vai até os teus irmãos. Quando a gente fala de Davi, você lembra da vitória? O que você lembra? Qual é o armamento que você lembra? A pedra e a funda. Só que a gente tem a tendência, e quase ninguém prega, sobre a bolsa. E eu quero pregar sobre a bolsa, porque entre a unção e o palácio, não tem só a funda, não tem só o alforje, tem a bolsa. E o que é a bolsa? A bolsa, eu recebi unção, eu recebi uma profecia, mas agora eu vou ter que servir quem não acreditou em mim.
eu vou ter que alimentar quem não investiu em mim, não acreditou no meu ministério. Aqui eu começo a pregar. Enquanto você não estiver disposto a servir quem te humilhou, não é evangelho. Então antes, porque vai ter uma troca, eu quero a pedra e a funda, mas não adianta, Deus não vai te entregar a pedra e a funda na batalha e te dar autoridade para lutar contra o gigante, enquanto você não aprender a valorizar a bolsa do pão e do queijo para servir os irmãos que estão na batalha. Então aqui eu aprendo algumas coisas, que eu posso ter unção, posso ter uma profecia, posso rodar no manto, posso gritar, espernear e dizer, e ir conferência após conferência, mas o que eu vou fazer se eu não estou disposto a servir quem fala mal de mim, quem me critica? Enquanto eu não tiver um coração de obedecer um pai que me tratou diferente, porque é muito fácil obedecer um líder que revela o teu coração, um pai que te abençoa, que te impulsiona. O difícil é obedecer um líder que não acredita em você, que não te dá oportunidade, e você continuar se submetendo, porque você entendeu o que ele é, não pode mudar quem eu sou, porque eu continuo servindo. Eu preguei aqui sobre o partir do pão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 vai falar: na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, abençoou e ele partiu. Não é fácil, na pior noite da tua vida, o pior dia da tua vida, o pior dia da tua história, ter que servir alguém. Não é fácil, sabendo que Judas está na mesa, e você vai servir o Judas, porque o que o Judas vai fazer não pode mudar quem você é. Então, a primeira coisa, o que vai me habilitar para a grande vitória, para o palácio, para a transição da nova estação, porque senão eu posso ouvir sobre nova estação há muito tempo e nunca entrar nessa tal estação, e eu entrar em crise por causa da unção que eu recebi. Eu estou em crise porque eu tenho uma unção, eu estou em crise porque Deus falou, eu estou em crise, mas eu não sei como é que vai acontecer. Mas agora eu fico pensando o outro modelo, eu fico pensando Davi falando para Jessé: eu não vou levar comida para aqueles irmãos lá, me humilharam, não acreditaram em mim, eu não vou fazer isso aqui, eu sou rei agora, eu estou em outro nível agora, eu estou em outra posição, eu estou em outro momento, como é que o Senhor vai me mandar agora eu servir quem não acreditou em mim, quem fala mal de mim, quem está me desafiando, quem está me humilhando? Eu não vou fazer isso, eu não fui chamado para ser humilhado por ninguém. Não, eu não quero saber. Você não quer? Tem uma coroa te esperando. Troque. O peso da sacola que ele estava acostumando, ele não sabia que era o peso da coroa que viria sobre a sua cabeça. Tem alguns pesos que você chama de pesos, mas na realidade é Deus te treinando para o peso da glória que vai vir sobre você mais lá na frente. Só que Deus não vai te colocar num lugar enquanto você não aprender a servir de todo o seu coração. Fala para quem está do seu lado: Deus está falando com você. A bolsa de Davi provou o coração do rei, provou a humildade no coração dele. Tem gente aqui que tem unção, que tem palavra, tem profecia, mas é orgulhoso. Então Deus não pode levar você porque você quer a pedra. E na realidade tem gente, escute o que eu vou falar, tem gente que quer pegar a pedra e está dando pão para o gigante e pedra nos irmãos. Eu vou repetir, tem gente pegando pão e dando para o gigante e dando pedrada nos irmãos. Por isso nunca consegue entrar naquilo que Deus falou.
Deus está dizendo: vem uma nova estação sobre Israel, vem um novo tempo sobre a sua casa, vem um novo tempo sobre a sua família. Bispo, eu já entendi, eu sou um adorador, eu sou alguém que tem uma profecia sobre a minha vida, recebi uma palavra há muitos anos, mas já estou até desacreditado, mas vai acontecer, bispo, o que eu tenho que fazer? Ouça a voz do Pai, porque está chegando a tua hora. De repente você está dizendo: eu não vou fazer isso, é muita humilhação ter que ir lá falar com Ele, é muita humilhação ter que pedir perdão, é muita humilhação ter que abraçar aquela pessoa. Mas o Senhor está dizendo: pega a tua sacola, coloca os pães dentro, coloca os queijos para o capitão, porque isso fala de nível de autoridade. Então são 3 coisas. Eu acho que eu tinha notado alguma coisa aqui. Você vai passar pelo teste da obediência. Segundo, você vai passar pelo teste da humildade. E terceiro, você vai passar pelo teste do perdão. Ele chegou lá, ele tinha que perdoar o Eliabe. Ei, quando ele chega no ambiente certo, porque às vezes Deus quer te tirar do lugar certo, ou melhor, Deus não quer te tirar, o diabo quer te tirar. E ele diz: não, você não tem que se humilhar, não, você não precisa perdoar, não, você não tem que servir esse tipo de pessoa, ficar servindo essas pessoas assim. E daí entra uma guerra no teu coração e você fica: mas eu tenho uma profecia, mas eu tenho uma palavra, e quando é que vai acontecer? Quando é que Deus vai fazer? E o Pai está dizendo: pega o presente, entrega. Fala para quem está do seu lado: pega o presente e entrega. Pega o presente e entrega. É interessante que agora a gente quer o presente, a gente quer esse novo tempo. Eu anotei aqui para você. Se você está na fase do alforje, porque aqui é a bolsa, mas tem um alforje. O alforje, o que tinha dentro? As pedras, tem a funda. Só que você não vai ter autoridade para matar o gigante. Deus não vai trocar a tua ferramenta, porque você vai ver que no processo da caminhada, primeiro é a bolsa, depois é o alforje. Só que a gente quer autoridade. O alforje fala do momento da conquista, o momento da vitória, o momento que Deus faz, o momento que Deus dá autoridade, o momento onde Deus te levanta, o momento onde a profecia se cumpre, o momento da glória, o momento onde Ele te dá pedra, onde Ele te dá funda. Só que eu quero mostrar algo para vocês aqui. Abra sua Bíblia, 1 Crônicas, acho que é capítulo 12, versículo 2. Vocês estão aí? Pode dizer um amém, irmãos? Hoje eu estou pregando mais tranquilo, ultimamente, né? 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 2. Dá para colocar na tela? Tá? Vamos lá? Queria que você abrisse a sua Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 2. Vamos lá, eu vou abrir aqui então. Quem está com Bíblia aí, diga amém. Diz assim o texto: eu vou ler Estes foram os homens que se ajuntaram a Davi em Ziclag, quando ele estava escondido de Saul, filho de Quis. Agora, estava entre os guerreiros que lutaram ao lado de Davi na batalha. Olha agora o que o texto fala: todos eles eram arqueiros habilidosos, capazes de atirarem flechas, bem como atirar pedras com fundas, tanto com a mão direita, quanto com a mão... Não, eu vou explicar. Saul, lembra o primeiro rei? Saul era da tribo de Benjamim. O texto está dizendo que a tribo de Benjamim, eles eram especialistas no arco e flecha, eles eram especialistas em atirar funda com a mão direita e com a mão esquerda. Então, na realidade, quem tinha capacidade de derrubar aquele gigante na batalha... Não, vocês não pegaram ainda, por favor, alguém... Era Saul. Saul que tinha habilidade, porque a tribo dele foi treinada para lutar. Só que a habilidade não é garantia de vitória. Então o que é? Coragem no Deus que você serve.
Qual é a diferença de Saul? Se Saul, ele também era habilidoso com as duas mãos, com a funda. O problema é que Deus nos capacita com uma arma e nós achamos que só vamos ser bons, só vamos ter a vitória se for com aquela outra arma. E Deus está dizendo: valoriza o que está na tua mão hoje. Deus não precisa de muito para fazer muito. Porque na realidade nunca foi sobre a funda, nunca foi sobre a pedra. Sempre foi sobre o Senhor dos exércitos. O problema é que a gente vai em conferência, a gente vai em alguns congressos, a gente vai em algumas igrejas e a gente quer saber o método de como fazer a funda. Qual é a maneira de fazer a funda? Me dá a estratégia, me mostra como é que é a pedra, qual é o ribeiro. E nunca foi sobre essas coisas. Sempre foi o Senhor dos exércitos que te deu vitória. O problema é que nós queremos aqui a funda, queremos o alforje, mas nós não queremos a sacola para servir os irmãos. Deus está dizendo hoje, é uma palavra muito simples, muito tranquila. De repente você veio esperando uma grande revelação, mas a palavra hoje é: você precisa passar pela bolsa para chegar no alforje. Volta a pegar a bolsa, porque às vezes a gente fica revoltadinho, revoltadinha. Não, porque eu tenho um ministério. Eu tenho um ministério aqui, eu já recebi unção, eu sou rei. E agora me colocaram aqui. Estou achando que eu sou office boy para ficar levando pãozinho para os irmãos enquanto eles estão lá. Está achando que eu sou o quê? Para ficar limpando banheiro de igreja, para ficar fazendo esse tipo de coisa. Não, eu tenho unção. Eu sei o que Deus falou na minha vida. E daí vai morrer sem viver o que Deus falou, porque nunca está disposto a se submeter à autoridade do Pai e ir servir quem você não gosta. O amém não veio hoje, se for embora, gente. Fala para quem está pertinho de você: eu acho que Deus está falando com a gente. Eu acho que Deus está falando com a gente. Então ele vai obedecer ao Pai. É tempo de obedecer ao Pai. Deus vai levantar uma geração de gente obediente ao Pai. Deus vai levantar gente que vai se humilhar, porque quanto mais você se humilha, Davi ele chegou nesse lugar de humilhação. Ele vai descer, a Bíblia fala que agora ele vai descer ao ribeiro. Quando ele desce ao ribeiro, ele desce, anote isso, ele desce ao ribeiro para pegar pedras, porque quando ele desce, Deus levanta. Mas no dia que lá no palácio ele decidiu subir lá no alto da sacada, e quando ele subiu, porque ele viu, como é que é o nome dela? Betseba. Quando ele viu ela e desejou, por isso que eu tenho que ter cuidado, mais quando eu estou em cima do que quando eu estou, porque quando ele estava em cima, cuidado com os lugares altos. Nem todo lugar alto que você quer estar, e nem todo lugar alto que você está, foi Deus que te colocou. Lembra a tentação de Jesus? Ele foi levado ao alto do pináculo do templo para ser tentado. Cuidado, porque às vezes quem pode ter te colocado no alto foi o diabo. Quem está entendendo aqui? Então esse texto nos ensina muita coisa. Eu preciso obedecer ao Pai, eu preciso me humilhar, eu preciso perdoar. Quem é que você precisa perdoar? Perdoar Eliabe. Ei, sabe que eu gosto de uma coisa? No momento da guerra e da batalha, eu não tenho que ficar perdendo tempo conversando com Eliabe, porque Eliabe, às vezes, problemas que aparecem na nossa vida só são distrações. Cuidado com as distrações. Existem coisas que já foram resolvidas, mas que tem gente que está tentando tirar a tua atenção, e você está caindo na pegadinha do diabo. Cuidado para não se distrair. Cuidado, você está só olhando para os lados, e o Senhor preparou uma oportunidade, porque quando Davi chega, era 2 vezes, de manhã e tarde, que o cara se apresentava. Só que Davi chega bem na hora da oportunidade. Eu quero declarar, essa semana Deus vai te colocar bem na hora da oportunidade. Deus vai te colocar bem na hora. Eu sinto poder nessa palavra. Deus vai te colocar bem na hora de uma oportunidade que vai mudar a história da tua vida. Se você crê nessa palavra, levanta a tua mão para o alto, reage, dá um glória a Deus, faz alguma coisa. Mas Deus vai te levar bem na hora da oportunidade. Por quê? Porque quem está servindo vai encontrar uma oportunidade. Eu gosto de Davi porque ele não era irresponsável. Eu gosto dele porque ele deixa alguém cuidando das ovelhas, para ele poder ir lá. Porque tem gente que quer ir para a nova fase, mas não deixa ninguém cuidando daquilo que estava fazendo. Por isso que nunca é promovido, porque não aprendeu a colocar um sucessor naquilo que estava fazendo.
Se acaba em você, não é sucesso. Sucesso sem sucessor não é sucesso. Ele entendeu que eu precisava, ele era muito responsável. Se ele colocou alguém para cuidar dessas poucas ovelhas, então Deus está dizendo, eu posso colocar uma nação inteira na mão dele. Eu posso colocar coisas grandes na mão dele, porque ele foi fiel no anonimato, ele foi fiel na unção. Eu preparei ele lá, e agora ele também serviu, ele se humilhou. Assim como alguém, irmão, você vai entender que Davi... Não olhe para o texto de Davi achando que você é Davi. A gente tem esse costume de achar, não, porque você vai vencer os seus problemas, você vai vencer a batalha. É sempre assim que a gente ouve. Mas nós não éramos Davi, nós éramos os irmãos de Davi, que estavam com medo do pecado, da destruição, da morte. Mas de repente o pai envia o pão da vida. Ele envia o pão da vida para os seus irmãos, e ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E eu acho interessante que essa batalha é uma batalha representativa. O que é uma batalha representativa? Porque não foi os exércitos que se lutaram todo mundo junto, se embolaram ali na confusão. Não. Pega o melhor desse exército e o melhor desse exército. E é interessante que cada dia que o povo de Israel não avançava, Satanás lá, o Golias, ele ia dando um passo. Você vai ver lá nos primeiros versículos, ele está de um lado, daqui a pouco ele já está lá no meio, daqui a pouco ele já está perto. Sabe por quê? Porque quando você não se posiciona, Satanás vai tomando lugar na tua casa, na tua família, até que você diz, ei, aqui na minha casa chega, na minha família chega, na minha saúde chega, eu estou posicionado e vou viver um novo nível. Cadê aqueles que vão se posicionar naquilo que Deus tem? Aqueles que receberam uma palavra, que não vão desistir da profecia, que não vão desistir do que Deus falou, que vão servir, que vão se humilhar se necessário for, porque Ele, sendo Cristo, deixou a sua glória, se humilhou, veio até nós. Ele abriu mão da sua posição, porque não era sobre posição, porque eu posso ter uma identidade e a minha atividade ser diferente da minha identidade. Está tudo bem eu fazer uma outra atividade que está diferente daquilo que Deus falou momentaneamente, porque isso aqui eu não estou vendo, mas enquanto eu estou caminhando para servir, Deus está vendo, Ele está chegando mais perto do lugar onde eu preparei Ele para estar. Ele está com presente, você está com presente na mão para entregar para alguém, só que você acha que você está entregando um presente para alguém, enquanto você leva o pão e o queijo, Deus te traz uma... Eu vi um solteiro levantando a mão, ei, glória a Deus, Deus tem uma coroa para mim, aleluia. Não é essa que você está pensando. Quem está entendendo? Deus tem uma coroa, porque Deus sempre vai recompensar. Tem recompensa de Deus para quem serve, diga aleluia. Tem recompensa de Deus para quem se dedica, se entrega, para quem perdoa, para quem se humilha. Chamaram você de bobo, disseram para você, vai perdoar o quê? Vai se posicionar o quê? Parece que você está perdendo quando você se humilha, parece que nada está acontecendo, mas no mundo espiritual, enquanto você está caminhando, levando presente, aleluia, tem alguém do lado de lá, já preparando uma coroa para você, porque aquilo que era só uma profecia, agora vai ser o cumprimento da promessa. Vai haver o cumprimento da promessa. Se prepara, porque os próximos dias alguém vai entrar numa nova estação. A estação de Saul está findando, a estação de alguém que não ouviu mais a Deus está acabando, e está começando a estação de Davi. Está começando uma nova estação. Fala para alguém se você acredita nessa palavra. Está começando uma nova estação. Porque você está servindo, Deus vai abrir uma porta. Porque você está servindo, Deus vai te conectar com a coroa. Porque você está servindo, quem você achar, meu Deus do céu, Deus honra, Deus honra, Deus honra. Deus vai honrar pessoas aqui hoje, não é porque você é bom, mas é por causa da graça dele, é por causa da bondade dele. Acho interessante que não é esse povo todo contra esse povo todo, não, é um representante de cada lado. Tivemos o primeiro rei, não deu certo. O rei Davi era bom, mas também pecou, errou. Aí todo mundo achava, esse aí deve ser o de Gênesis 3, que da semente da mulher se levantaria um que pisaria a cabeça da serpente. Porque havia profecias, mas não era Davi. Ele é o filho de Davi.
Jesus Cristo. É interessante porque quando Davi ganha, ninguém lutou, seus irmãos não lutaram, mas a representação dele deu vitória para todo mundo que estava ali. Existe alguém que lutou por nós. Aleluia. Eu fui abençoado e eu nem fui para a batalha. Eu sou abençoado, eu sou curado e nem estava na cruz. Eu fui abençoado porque Ele foi para a batalha no meu lugar. Ele se fez, Ele se esvaziou, Ele serviu até os seus inimigos e na cruz Ele venceu todo o principado, venceu a morte, Ele foi ao inferno. Oh, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele entregou a nossa vitória. É sobre Jesus, nunca foi sobre nós. Sabe o que acontece? Estou indo para a reta final. Eu anotei aqui, ó, você não pode lutar contra Golias se não souber ignorar Eliabe. Porque às vezes está na sua hora, está na sua vez, mas você está dando voz demais a quem não deveria. Para de ouvir Eliabe. Seu serviço atual será a sua credencial de entrada para o seu destino futuro. Seu serviço atual será credencial de entrada para o seu destino futuro, para o que Deus preparou para você. Chegou a hora de receber a esposa nova. Não vou fazer isso e profetizar isso sobre a sua vida. Não é uma outra mulher, é essa daí sendo transformada pelo Espírito. Opa, os homens deram glória a Deus alto, aleluia. Mas sabe por quê? Porque agora também elas estão recebendo um rei. Ele se comporta melhor, ele nem arrota na mesa. Eu nem vou falar outras coisas. Ele tem comportamento de realeza. Se tem uma coisa que eu aprendo em 1 Samuel, 2 Samuel, é sobre realeza e arrependimento. 2 reis, a diferença do primeiro para o segundo foi arrependimento. Porque quando você se arrepende, quando você confessa, quando você deixa, te prepara, porque você agora vai entrar na sua nova estação. Mas você não é o Cristo. Então agora ele recebe o quê? Recebe a coroa. Não, ainda não recebe. Porque a gente acha que foi tudo. A gente lê o texto rápido. Deixa eu guardar aqui. A gente lê o texto rápido e acha que foi assim, na mesma hora ou no outro dia. Não, ele ganhou a batalha. Agora ele já estava lá no palácio. Só que daí de repente começaram a cantar. Qual foi a música? Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Eu não sei se era worship, se era funk, se era pagode, mas existem músicas que no mundo espiritual incomodam. A tua vitória incomoda muita gente. E se você não souber as vozes que você ouve, quem você ouve, pega isso aqui no final dessa mensagem. Se você não cuidar quem você ouve nos dias da tua vitória, a inveja pode querer tomar conta de você e destruir você. Só que na realidade, eu vejo que até aquilo que parece que é para nos destruir, Deus transforma em bênção. Porque Davi agora tinha uma posição. Davi agora, ele era casado com a filha do chefe. Casado com a filha do chefe, o que mais? Tinha uma posição, tinha grana, tinha posição no palácio. Ele era o melhor amigo de Jonathan. Então ele tinha, chegou a minha vez, sou honrado, tenho dinheiro, casei com a filha do rei. Parece, tudo está se encaminhando para a profecia. Olha só como Deus está mexendo as coisas. Só que de repente, aquele que abençoava, parece que tem momento que Deus coloca os espinhos para fora para proteger a águia. Mas quando chega o momento dela voar, coloca o espinho para dentro, para incomodar a águia, para que ela possa sair do ninho e começar a voar. Então há um incômodo. E agora Davi, ele começa a ser perseguido pela inveja. Saul quer matar.
Só que é sempre Saul que quer matar Davi, mas é sempre Davi que, literalmente, o texto bíblico fala que Davi pegou Saul com as calças na mão. E eu nem posso falar muito sobre isso hoje, porque a gente passou aí, tem uma onda de virose aí, gente, que alguém passou por virose essa semana. Oh, meu Deus do céu, vamos orar por isso, em nome de Jesus, seja curado, né? Eu estou bem para o culto, mas eu achei que não ia conseguir, né? Eu disse, se de repente, eu falei aqui para os pastores, se de repente eu estiver correndo no meio da mensagem para o banheiro, alguém canta o louvor, alguém, né, dá um glória, vai lá, continua a mensagem. Mas agora ele começa a ser perseguido, e aqui eu estou no final da minha mensagem, e ele tem que fugir. E quando ele tem que fugir, pastor Daniel, toda a segurança dele se foi, porque agora não tinha mais aplausos. Deus tirou os aplausos, Deus tirou até a mulher dele momentaneamente, que ele teve que deixar a família. O melhor amigo, ele teve que se afastar do melhor amigo. Ele teve que agora viver andando, fugindo pelo deserto. E agora, Senhor, e a profecia? Eu estava vivendo. Você já viveu momentos que parece que você estava vivendo como um sonho, e parece que tudo caiu, desmoronou de uma vez só? Sabe por quê? Porque tudo isso eram amuletos na sua vida. Você estava dizendo assim, ó, eu consigo porque eu sou amigo do Jonathan. Jonathan é meu amigo, ó, meu faixa. Consigo porque agora eu tenho fama, né? Eu já tenho um nomezinho, já agora. O pessoal já me conhece. Deus honrou meu nome. Ah, é? Então agora eu vou mudar a chave aqui para você ver. Que só isso aí era. Você estava muito apegado, Davi. Você está muito apegado nessas coisas. Você está muito apegado no teu nome. Você está muito apegado no teu amigo, na tua amiga. Eu vou trazer um momento para você saber que quem te deu a vitória lá é só para alinhar o teu coração, que você está levantando ídolos no teu coração. Você está levantando coisas no teu coração aí, colocando essas coisas em primeiro lugar, e você está achando que tudo que está acontecendo na tua vida é por causa disso, é por causa do teu amigo, é por causa da tua mulher, é por causa da tua família, é por causa do teu trabalho, é porque você tem conhecido, é porque você tem network. Não é nada disso, Davi. Então, momentaneamente, eu prefiro que você perca coisas do que perder você. Deus prefere ver você perdendo algumas coisas do que perder você. E na realidade parece ser perca, mas não é. Eu descobri que é ganho. Porque se está roubando o lugar do meu Deus. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Fica de pé no seu lugar. Que Ele seja o centro do seu coração. A mensagem de hoje é que você venha trocar a bolsa. Você venha servir e pegar o alforje e entender que a vitória da tua batalha, quem vai dar não são a tua capacidade, não é o teu dinheiro, não é a tua influência. Sempre foi o Senhor. E eu quero orar por você agora, nessa hora. Coloque a mão no teu coração, feche os seus olhos. Eu não sei qual é a guerra que você está passando, mas nunca se esqueça, tem uma harpa também te esperando. Tem uma adoração te esperando. Quando Paulo e Silas entenderam isso, que no pior momento da sua vida, quando não tem o que fazer, eu sei o que fazer, eu vou levantar um altar de adoração, eu vou adorar o meu Deus, eu vou cantar louvores. Deus está restaurando o ministério de louvor de alguém nessa noite. Eu vou repetir, Deus está restaurando o ministério de louvor. Deus está restaurando a palavra do teu coração, porque você já não acreditava mais que isso é para você, e Deus está dizendo, volta a pegar a bolsa, volta a servir, volta a adorar, volta a perdoar, porque eu estou num tempo de transição na sua vida, diz o Senhor. Tem coisas novas chegando, mas não para de servir, não para de adorar, não para de entregar. A unção vai ser liberada. Samuel já liberou. Na tua vida vai passar Samuel, na tua vida vai passar Samuel, na tua vida vai passar um Jessé que não acredita em você, na tua vida vai passar um Eliabe que só tenta te atrapalhar, mas tudo isso no final vai ver, você vai agradecer a Deus por todas as coisas que você passou, você vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem. Fale com Deus nessa hora. Fale com Deus nessa hora. Não é na sua força, é Cristo, é Ele lutando por nós, Ele luta por você.
Nessa causa do teu casamento, diz o Senhor, eu luto por você. No teu trabalho, eu sou o Deus que luto por você. Não coloca a tua confiança no gerente, não coloca a tua confiança no advogado, não coloca a tua confiança, não, tua confiança precisa estar em mim, volta os teus olhos para mim, deixa eu ser o centro de tudo, deixa eu ser o centro da tua casa, deixa ser o centro, deixa eu lutar essa batalha, deixa eu ser o representante, eu já venci essa batalha em todas essas coisas, aleluia, você é mais que vencedor, creia na palavra, que a tua fé volte. Oh, aleluia, que a tua fé volte a ser viva, que você hoje, de repente você já está na fase com a pedra e a funda na mão, e você está rodando assim, ó, olhe para cá, sabe como é que ele rodava a funda? Assim, e ele lançou a funda, aí o gigante caiu, o gigante não morreu, porque com a funda o gigante só cai. O nosso problema é achar que aquele instrumento, que vai mudar da sacola para o alforje, para a funda, e agora, quando o gigante cai na pedrada, por que são 5 pedras? Alguém diz que é por causa dos 5 ministérios, alguém pode falar tantas coisas, mas há um texto que fala que de repente poderia ser por causa dos outros 4 irmãos do gigante, que também eram gigantes. Então, Deus nunca vai te dar na medida, Ele sempre vai te dar mais. Deus sempre vai te dar uma porção a mais, mas Ele não precisa de muito. Então agora Ele joga, o gigante cai, e agora, quando o teu gigante cair, não ache que acabou, pegue a espada e corte a cabeça. Tem gente que está sendo afrontado 2 vezes por dia com tentações, com guerras na mente, sendo afrontado com espírito de intimidação, dizendo para você tirar a tua vida, dizendo que acabou, dizendo que não tem mais jeito, e durante 2 vezes por dia você sente essa opressão maligna, 80 vezes, ou mês difícil, ou 40 dias difícil, mas sabe por quê? Porque não basta dar uma pedrada no gigante e ele cair, se você não corta a cabeça, ele volta mais forte. O problema de muita gente é não cortar o mal pela raiz, exclui esse número, sai desses grupos, não vai mais nesse lugar, corta o mal pela raiz, não dá só uma pedrada, não. Tem hora que você tem que excluir tudo, tem que apagar tudo, você tem que entender que não é mais para ir naquele lugar, que é para abandonar. Sabe por quê? Porque o que nós aprendemos com 1 Samuel, 2 Samuel e com 2 reis de Israel, nós aprendemos sobre realeza e arrependimento. E nessa noite Jesus está te chamando para se arrepender dos seus pecados. De repente você precisa se voltar a Ele, entender que é uma chamada sobre a sua vida, há uma profecia, mas você precisa voltar a servir, voltar a se posicionar. Quem sabe você precisa se humilhar, você precisa obedecer, e você precisa perdoar alguém. E durante a mensagem o Espírito Santo está trazendo essa pessoa. Se ela estiver aqui, você vai falar com ela. Se você tiver que ligar no final do culto, você vai fazer isso, e você vai ver que você vai receber a recompensa logo em seguida. Esse gigante que estava atrapalhando você de vencer, tua casa, tua família, já caiu por terra, mas você só precisa de um posicionamento hoje. A gente canta um pedacinho de uma canção e nós vamos orar. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Levanta sua mão, se renda a Ele, faça um altar de adoração. Nós precisamos nesses dias restaurar a adoração no nosso quarto, na nossa casa. Pegue a harpa nessa hora, e adore ao seu Deus. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se
choros e me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei. O Espírito Santo fala ao meu coração que Ele está levantando os improváveis hoje. Deus está levantando gente improvável para essa nova estação. Me basta, eu te levarei por onde eu for. Você que deseja receber uma oração no final do culto, eu tenho 2 minutos, mas eu vou esperar você aqui no altar. Você quer receber uma oração, você, de repente, Deus falou com você, você quer selar tudo que Deus falou. Se você desejar, saia do seu lugar rapidamente, venha no altar. Se não, coloque a mão no teu coração e eu oro por você. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Nós nos colocamos, Senhor, na exposição da tua palavra, Senhor. A tua palavra nos levanta, nos orienta, nos transforma, Pai. Senhor, olha para o coração deste irmão, Senhor, que estava frustrado, estava decepcionado, Senhor, mas entendeu que precisa pegar a bolsa e ir servir quem aos nossos olhos não merecia, Pai. Mas nós não fizemos porque a pessoa merece, fizemos porque somos obedientes ao Pai. Senhor, vamos nos humilhar, vamos fazer o que for, Pai. E eu creio que o Senhor colocará as pedras certas na nossa mão. Vai haver uma troca, Senhor, de ferramenta. Oh, Senhor, da sacola dos pães para o alforje. Do alforje, Senhor, para a funda, Pai. E não parou na funda, Senhor, porque da funda o Senhor deu uma nova espada, uma nova espada, uma nova espada, uma nova ferramenta na sua mão. Receba a sua mão, levanta a sua mão no sinal de receber. Só você que crê. Deus está colocando ferramenta, uma nova ferramenta na tua mão. Deus está aumentando. Com as mãos levantadas, olhe para mim. Com as mãos levantadas, olhe para mim. Eu termino falando, a funda era usada assim. E há um estudo que diz que a espada de Davi, ela não era reta, era uma espada circular. Sabe como é que se usa a espada circular? É o mesmo movimento, só muda a ferramenta. Deus está mudando a ferramenta para a tua influência aumentar, para o poder aumentar, para a capacidade de adquirir riqueza aumentar. Quem recebe essa palavra, diga amém. Em nome de Jesus, que caia por terra agora todos os gigantes agora. Em nome de Jesus, o Senhor já despojou toda a obra do inferno, todo o principado, toda a potestade caindo por terra agora. E nós declaramos em nome de Jesus, nós vamos avançar, vamos viver as recompensas, vamos cumprir o propósito. Mas nós vamos sempre lembrar que toda honra, toda glória, todo louvor, tudo aquilo que vai vir não é sobre nós, é sobre o Senhor dos Exércitos. Obrigado, Jesus, porque Tu és quem me dá a vitória. Alguém pode dizer isso? Obrigado, Jesus, porque Tu és quem me dá a vitória. Obrigado, Jesus, porque Tu és quem nos dá a vitória. Agradeça ao Senhor, aplauda ao Senhor pela vitória que é garantida na cruz do Calvário. Aleluia. Deus abençoe. Dá um abraço em alguém e diga: que bom que você veio. Que o Senhor te guarde, o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te proteja e te acompanhe, e que você tenha uma semana de vitória abençoada no nome de Jesus. Vai na paz do Senhor Jesus. Cumprimente alguém. Lá no final tem a cafeteria, tem a loja, passe por lá também. Deus abençoe. Até a